Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Como vocês sabem, nós estamos aqui sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E ficamos muito agradecidos, contentes, alegres com a companhia de todos vocês. Estamos em um novo formato, composto por 3 pessoas, com o intuito de chegar mais perto ao Evangelho que você faz aí na sua casa, no seu lar. Eu sou a Mari e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui da Márcia e do Daniel. Boa noite. E juntos nós vamos desenvolver o texto escolhido para o Evangelho de hoje. E o texto escolhido, ele está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 6, quem se elevar será rebaixado. Caso você deseje acompanhar pelo seu Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, este é o texto. E esse texto está também abaixo do vídeo do YouTube. Você pode acompanhar por lá também. Lembrando que a Rádio TV Fraternal está em todas as redes sociais e nós pedimos a você que goste dos nossos conteúdos, para que você possa compartilhar com seus contatos e também deixar suas sugestões, suas mensagens. Lembrando também que o roteiro sugerido para o Evangelho no Lar está em nosso site, que é o fraternal.net.br. Lá também você pode ouvir a Rádio Fraternal, assistir a TV Fraternal e acompanhar, ler as nossas matérias. Então visite o nosso site, nós deixamos aqui o convite a você que nos acompanha sempre e a todos vocês que estão chegando pela primeira vez na noite de hoje. Então vamos dar início ao Evangelho desta noite com a prece inicial. Você faz a prece, Márcia? Com certeza. Então vamos lá. Então assim nós vamos acalmando o nosso coração, trazendo paz, tranquilidade ao nosso espírito, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria e a toda a legião do Evangelho por essa oportunidade. Pedindo que nós sejamos inspirados na nossa leitura, no nosso pensamento, nas nossas palavras, para que esse Evangelho que entra em cada lar possa fazer dele um momento de paz, de amor, de serenidade, trazendo força, fé para toda a nossa semana que teremos por vir, que possamos sair desse momento muito mais fortes e resignados. E para isso nós vamos começar com a oração do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, que assim seja. Amém. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 6, quem se elevar será rebaixado. Estas máximas são consequência do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer,
aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência serão abaixados até o último lugar na existência seguinte e se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queira sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Bom, durante todo o Evangelho, nós vemos os ensinamentos do nosso querido Mestre nos orientando de que a humildade nos eleva, de que os títulos, o que nós achamos que somos melhores que os outros, fica aqui, é temporário. O Espiritismo nos dá essa explicação de que tudo é temporário. Então, se hoje nós temos títulos, nós temos uma posição no âmbito religioso, no âmbito político, no âmbito social, e nós nos achamos merecedores de um tratamento diferenciado por conta disso, o que é isso? É o nosso orgulho exacerbado. E o que a gente tem que saber é que isso é temporário. Nós estamos aqui com essa forma, com esse título, com essa posição, mas quando a gente desencarnar, tudo vai ficar. E do outro lado, nós só vamos levar para o outro lado o que for as nossas virtudes, aquelas que adquirimos nessa encarnação, e os nossos defeitos que ainda vamos levar conosco. O resto vai ficar. E nas próximas encarnações, nada quer dizer que nós vamos ter esses títulos novamente. Ao contrário, se nós não pensarmos que temos tudo isso e mantermos a nossa humildade, o que vai acontecer? Mesmo tendo esses títulos que podemos ter, não quer dizer que a pessoa que tem essas posições são pessoas más, que não têm qualidades, não têm virtudes. Isso não quer dizer que essas pessoas não possuem essas virtudes. Quer dizer que podem possuir, mas elas têm que saber que isso é provisório. E mesmo aquele que tem uma oposição, nós anônimos, que vivemos uma vida, a nossa vida, né, com o nosso dia a dia, também podemos ser orgulhosos. Cabe a nós sermos humildes, sempre pensando de que nós não somos melhores do que ninguém. Cada um ocupa a sua posição temporária neste planeta, nesta encarnação. E temos que fazer o máximo possível para sermos humildes e levarmos para o lado de lá qualidades, virtudes. É isso que eu acho. Agora, vamos à opinião dos nossos convidados da noite. O que eu entendo daqui é aquela coisa, o poder da humildade, né? Aqui, quando a gente lê feliz, bem-aventurados os pobres, se a gente mudar esse pobre pela palavra humildade, sim, é o que a gente vai entender do que Cristo realmente quis deixar para a gente. O quanto é melhor e o quanto você deve ser humilde, né? Não se humilhar, mas a humildade no tratamento com as suas outras pessoas, independente do seu cargo, independente da sua posição, independente de qualquer coisa que você esteja fazendo naquele momento, né? É o olhar o outro com carinho, é o olhar o outro com amor, independente da situação que a gente esteja, né? Perceba, concordando com vocês e percebendo a guinada que nós temos que dar
em nós mesmos, ele já coloca aqui no início, né? Que ele fala que o princípio de humildade que Jesus impõe nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que é esse pobre de espírito para o que Jesus ensina? É essa simplicidade, é esse desapego. Né? Como a Mara falou, eu não sou melhor que ninguém, é como você disse, é olhar para o outro com amor. Então, é ser essa humildade no pensamento. Então, é ter aquela humildade basilar, a nossa base, no espírito. Então, perceba como que eu falei, o desafio desse trecho do Evangelho de dar essa guinada, dessa pobreza no espírito, porque para nós pobreza é sempre relacionado a algo material. Sim, Algo ligado à humilhação, né? É humilhação. E aqui não, é ele fala humilhar. pobreza de espírito é total desapego, é a essência. Então ele está falando aqui da essência, porque deles é o reino dos céus. Sim. Independente Então, da posição que independente nós do que você seja. hoje. Sim, independente do que você tenha, independente do que você seja. O amor deve prevalecer. Então essa simplicidade, essa pobreza de espírito, a gente muitas das vezes, por isso eu falei que a gente tem que dar uma guinada de 180 graus nessa passagem onde nos encontramos, pelo menos começar a perceber isso. Por quê? Porque eu acredito que quantas vezes nós não usamos pejorativamente, ele é pobre de espírito. Feliz daquele que é pobre de espírito, né? Conforme o Evangelho nos ensina. Porque é sinal de que ele é totalmente desapegado. Ele não precisa das coisas materiais para entender a vida. Sim. Ao contrário de muitos nós, que quanto mais se tem ou mais se é isso que importa. Não. Nas palavras do Divaldo é muito claro. Tudo que nós temos aqui fica. Mas o que nós somos, não relativo ao cargo. É claro que o lado profissional também faz muito, envolve muito o nosso espírito no sentido da evolução. Mas o nosso comportamento espiritual, nosso comportamento pautado nesse ensinamento de Jesus. O meu comportamento em relação ao outro, como você disse. Como eu me comporto na minha família. A gente já cansou de ver aqui no Evangelho quando se diz: em casa quem manda sou eu, e seja detestado. Então é a consequência, então é como eu me coloco. Né? Porque o que dói em mim, como eu costumo falar, o que dói em mim, dói em você, outro, né? dói em qualquer um. Dói em qualquer um. Então, não é só de independente do que você tem ou que você seja. É aquela máxima, não é quem você é, e sim o que você é. O que nós estamos nos tornando, né? O que a gente está procurando nessa existência fazer para melhorar a nós, né? Em relação à humanidade, em relação a todo mundo, né? E aí, como você disse, em questão de... É claro que o lado profissional, o lado do estudo pesa muito. Mas é aquela coisa, todo mundo sabe, a gente procura saber que o que a gente realmente vai levar é justamente isso. É o quanto a gente progrediu em questão de amor, de sentimento, e o quanto nós conseguimos aprender em questão de cultura, de inteligência, de tudo. Tudo que nós aprendemos é agregado. Agregado. Então o agregar é esse lado espiritual, é esse lado intelectual, e quanto mais intelectual, usar para o bem. Sim. E não em si usar para se elevar, vamos dizer assim, para se gabar, né? O meu comportamento não deve divergir, seja no meu lar, seja no local de trabalho, seja num cliente, seja numa aula que eu leciono, enfim, o meu comportamento deve ser o mesmo. O mesmo. Para que a gente saia daqui com mais qualidades do que quando a gente chegou. Sim, exatamente, que esse é o intuito. Que a gente pode também sair com mais defeitos. E essas qualidades sempre de forma ocultas para nós mesmos, para não, porque é exatamente o que ele fala, para que isso não me envaideça, para que isso não me cause soberba. Que a gente fala, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu faço isso, eu sou bondoso, só o falar já te tira do pobre de espírito. Né? Exatamente, e não é ser humilde e reconhecer que eu sou falível. Isso não é humilde, é reconhecer que eu posso ser melhor. Sim, exatamente. Esse é o caminho, né? O pensamento, não, eu erro, por isso eu tenho dificuldade. Não. Eu erro, mas eu sou capacitado para fazer melhor. E essa capacidade que eu estou falando não é só física, é espiritual. Espiritual, exatamente. Espiritual, né? É a capacidade que a gente, de raciocínio, de interpretar o texto, de saber o que ele está falando, de saber o que ele fez através dos exemplos. E ele que eu estou falando é Jesus. Ele que deixou essa moralidade para nós. Né? Que Jesus veio nesse intuito, o ensino moral. Então, agora vamos é a hora para a gente começar a fazer. Procurar, aquela coisa, né? Cada dia um pouquinho de cada vez, com o intuito, claro, de melhorar, e melhorar não só a nós, mas quem convive com a gente, entendeu?
melhorar as Se acertar pessoas. sempre é difícil, melhorar- que eu erre menos. Exatamente. Vamos entendeu? inverter a Isso, posição, exatamente. vamos começar a mudar a Que visão. eu erre então. menos para a gente conseguir sair daqui com uma carguinha um pouquinho mais. Os meus erros, se hoje eu errei, que amanhã eu erre menos. Exatamente. E assim, não só pela busca do acerto, mas sim de errar Não, menos. de errar, de se Porque, autocorrigir. como ele diz aqui, né? Se fizer pequeno, como esse menino, e o pequeno é na sinceridade da criança, na humildade da criança, na singeleza. Então veja que a grandeza do espírito está, na verdade, na singeleza. Na singeleza. É Porque isso que senão vai Jesus importar. teria vindo com grandes riquezas, com guerras, Sim. com aquele Messias guerreiro. Poderoso, e imponente, né? Isso. E não. Não, e é o maior exemplo que nós temos, trazendo aqui também, dessa humildade, é quando ele tem aquela mulher que foi tida como adúltera e foi levada ao apedrejamento. Sim. Qual a postura dele ali? Então ele poderia, nessa hora, dar vamos dizer, show. Ele fez Não. o quê? Ao contrário, ele pôs para cada um refletir a si próprio. Olhe para dentro do teu espírito, olha para quem você é e veja se você não vai ser condenado amanhã. Sim, exatamente. Né? Então essa é a reflexão. Então, reconhecer que eu tenho erros, mas que eu posso fazer diferente, eu posso mudar. Eu acho que esse é o caminho. Eu tenho uma oportunidade, né? Estou aqui com esta oportunidade. É o né? reconhecimento, você disse tudo, oportunidade, reconhecimento dos erros para que a gente possa, a Melhorar. partir daí, o que eu posso errar menos, como você falou. Né? O que ele coloca aqui, né? O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas. Sim. É a oportunidade. Você tem a chance A agora. chance, exatamente. Agora Nós está perdido, vou deixar para uma próxima. É como o Chico falava, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu sempre posso, a partir de agora, fazer um novo temos- fim. Exatamente. Sempre há tempo. A gente percebe isso, que sempre há tempo de aprender. Sempre há tempo para você mudar. Triste daquele que fala, eu não mudo. Não. Tá fadado Está aquele... fadado a- Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. A gente não fadado estamos a aqui para isso. não. Estamos para errar, aprender, procurar errar menos, nos corrigimos e melhorar todo mundo, né? Sem dúvida. A nós e a quem, principalmente aqueles que convivem com a gente. O mínimo que a gente pode fazer é para a gente conseguir ali angariar um passinho à frente. Pelo menos um passinho. Um passinho à frente, exatamente. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez, né? Então, o texto é, isso bem isso. Perfeito. Bom, agora então vamos às vibrações e a prece final. Você faz a prece Faço, final, sim. Daniel? Então o Daniel vai fazer essas vibrações e a prece final, para a gente encerrar o Evangelho da Noite. Vamos nesse momento, pautados por essa serenidade do momento oportuno, da leitura do Evangelho, a nossa bússola divina que nos conduz nesse grande oceano chamado vida, vida que nunca cessa. Nesse momento que nós paramos para refletir, e nessa reflexão, o primeiro sentimento que deve estar nas nossas mentes é a gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, não só pelo esse momento de nos unirmos para o mesmo propósito, sempre lembramos da premissa do Cristo que nos ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria, mas sim pela certeza da presença dele em nossos corações, em nossos pensamentos. A nossa gratidão deve se exteriorizar nesse momento, pelo dia que passamos, por ter chegado até aqui, pelas dificuldades que enfrentamos e como vemos no Evangelho, cada dia, cada momento é um momento de oportunidade, é um momento para que eu erre menos, é um momento para que eu aprenda mais. Tudo isso perante a misericórdia divina, a bondade de Jesus, ao acompanhamento de Mãe Maria, que sempre está conosco. Então sejamos gratos por tudo isso e como filhos e filhas, esse Pai Celestial, essa Mãe cheia de ternura e amor que nos concede, pedir também que nos permita, à luz do discernimento, de em cada momento da nossa caminhada, prevalecer essa humildade aprendida no Evangelho de hoje, permitir que essa humildade se exteriorize, permitir, através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes, no meu âmbito profissional, no âmbito conjugal, perante a minha família,
que eu tenha toda essa humildade de reconhecer que eu estou com o propósito de errar cada vez menos, da mesma maneira que o outro também tem essa oportunidade. E que eu reconheça não só em mim, mas em cada um que cruzar o meu caminho. E que prevaleça essa serenidade que o Cristo me concede, essa luz que Mãe Maria nos orienta, que jamais estamos desamparados. A espiritualidade amiga, através das nossas intuições, através das palavras, das atitudes, que nos condiciona muitas vezes a cumpri-las pelo nosso próprio bem. E também pedir a Deus, nosso Pai, a sua luz divina, para todos aqueles que sofrem de alguma maneira, seja pela ausência da saúde, seja pela discordância em forma grandiosa que há em alguma família, aqueles que estão debilitados numa cama, aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de trabalho. Que a luz de Deus brilhe para todos, assim como o sol brilha para todos nós, é nessa certeza que nós caminhamos, do amparo constante, e que temos como ferramenta maior que Jesus próprio nos ensinou, a prece, e que sempre levemos o nosso pensamento com o tom da gratidão, e que assim estaremos sempre conectados com essa força maior. Que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um Evangelho. Mais leves, mais iluminados, com a graça de Deus, nosso Pai. Lembrando a você para que visite o nosso site, fraternal.net.br, deixe os seus comentários, suas sugestões, seus pedidos e permaneçam sempre conosco nessa divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que todos sejam iluminados, abençoados e protegidos na luz de Jesus Cristo, sob o manto de Nossa Senhora e guiados por Deus, nosso Pai, durante toda essa semana e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.